A Excelência do Olho de Tigre, de Renato Greenberg. Como atingir resultados cada vez mais extraordinários como profissional ou empreendedor. Se esse conteúdo agrega algo de valor, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Ao interagir, você continua recebendo esse tipo de conteúdo, por isso se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui. 2. Passo 1. Mantenha-se faminto como um tigre. O animal satisfeito dorme. Frase atribuída a Guimarães Rosa. Você já deve ter visto na televisão aqueles documentários nos quais aparecem grandes felinos como tigres e leões lambendo os lábios quando vem uma presa passar ao longe. No entanto, eles nem saem do eixo. Lugar por um motivo simples. Lugar por um motivo simples. Já estão saciados. Ora, mas se estão saciados porque salivam e demonstram interesse ao ver a futura caça. É porque estão saciados naquele momento, ou seja, estão sem fome, mas nunca perdem o apetite. Sabem instintivamente que em algum momento no futuro a fome voltará e precisarão perseguir aquelas presas onde quer que elas estejam. Se não mantiverem o apetite, eles as perderão de vista. Se tiverem apetite na hora errada, desperdiçarão energia. Fome e apetite são dois conceitos que se complementam. Fome é necessidade. Apetite é desejo. O apetite deve ser permanente, mas a fome é que faz a força do ataque. Muito bem, no mundo corporativo acontece algo muito semelhante. Imagine um executivo que acaba de realizar um projeto bem-sucedido. Vamos supor que ele ganhou uma difícil concorrência e venceu um oponente. Sua apresentação foi convincente, seus números foram irretocáveis e seus argumentos foram sensacionais. Usou o olho de tigre. E depois? Poderia simplesmente relaxar, afinal venceu a concorrência. Não. Este é o momento de ir além, fazer mais do que o combinado. É o momento de expandir o território. A razão é simples. Ao fazer mais do que o combinado, a notícia vai se espalhar no mercado e o território da competência demonstrada vai se expandir. A lei de Gerson, aquela que prega que o melhor é sempre levar uma pequena ou grande vantagem em tudo, é uma infeliz invenção brasileira que, espero, logo desapareça de nossa sociedade. Menos do que uma invenção é uma ilusão. Então, se depois de ganhar a concorrência, nosso executivo resolve fazer um serviço aquém do prometido para, por exemplo, aumentar sua margem, pode até ter ganhos imediatos, mas um dia sua imagem será corroída. Um dia perderá uma concorrência e nem saberá por quê. No mundo dos negócios, existe uma lei que vale tanto para empresas quanto para profissionais. Quem não cresce, desaparece. O melhor jeito de crescer e de expandir o território não é com truques, e muito menos tentando levar vantagem em tudo. É atingindo a excelência do olho de tigre, como veremos neste capítulo. 1. Só a fome faz crescer. Steve Jobs deu um conselho inusitado ao finalizar uma palestra aos alunos de Stanford. Stay hungry, stay foolish. Numa tradução livre, seria algo como: mantenha-se faminto e não se leve tão a sério. Por incrível que pareça, uma pessoa que serve de exemplo de não se levar tão a sério e ser meio louco foi ninguém menos do que o bilionário fundador da gigante Walmart, Sam Walton. Sempre focada em expandir seu território e crescer, a gigantesca rede mundial de varejo queria se estabelecer no Brasil nos anos 1980, algo que acabou acontecendo em 1995. Pois bem, cerca de 10 anos antes, o próprio Walton veio para cá estudar o país e o mercado. Entre esses estudos, foi tão detalhista a ponto de percorrer os concorrentes, incógnito como um cliente. Contudo, havia um detalhe. Ele queria saber exatamente a medida entre as prateleiras. Então se agachou com seus cabelos brancos e começou a engatinhar entre as gôndolas. Como só falava inglês, ao deparar com os seguranças da loja, não conseguiu explicar o que estava fazendo. O resultado: foi preso pelos funcionários e só depois de algumas horas foi resgatado por seus amigos.
Essa história, que ocorreu muito antes da palestra de Jobs para os alunos de Stanford, corrobora o poderoso conselho: mantenha-se faminto e não se leve tão a sério. Walmart já era talvez a maior rede de varejo do mundo. Poderia se acomodar nessa posição saciada. No entanto, viu o Brasil, um gigante que estava entre as 10 maiores economias do mundo e que acabara de sair de uma ditadura militar e, digamos assim, lambeu os lábios. Podemos dizer que o Brasil abriu o apetite de Sam Walton e da Walmart. O Brasil era um território que Sam Walton ainda não tinha. Agora tem. Calma. Não estou aqui recomendando que você, leitor, saia engatinhando por aí ou fazendo esquisitices sempre que tiver uma boa ideia, a não ser que seja dono da maior rede de varejo do mundo. A lição que Steve Jobs e Sam Walton nos dão é que devemos manter a mente aberta e não ter medo de arriscar. E, por exemplo, não ter medo de expressar opiniões numa reunião, mesmo que possamos correr o risco de fazer papel de bobos. Claro, contanto que tenha um ponto de vista analisado previamente e que tenha convicção do que vai falar, pois sabemos também que simplesmente falar o que vem à mente o fará se passar por bobo. No mundo dos negócios, existe uma lei que vale tanto para empresas quanto para profissionais. Quem não cresce, desaparece. É preciso equilibrar trabalho duro e criatividade. E aqui vale a máxima. O sucesso vem de 90% de transpiração e 10% de inspiração, ou 99% e 1%. Enfim, você entendeu a ideia. A criatividade é como o apetite. Ela o faz imaginar e sonhar o tempo todo. Quem o faz atacar, no entanto, conquistar território e vencer as batalhas é a fome, que nunca deve estar totalmente satisfeita. 2. Tenha a fome de um gourmet. Em gastronomia, existe diferença entre o gourmet e o gourmand. O gourmet é o degustador, que saboreia os pratos como quem conquista um amor, lê um livro ou assiste a um filme, e que quer aprender para comparar com o próximo. O gourmand devora a comida como um glutão e quer dormir após a refeição. Ambos têm apetite e fome, mas é muito diferente o que fazem com essas forças. Alguns empresários entram e saem da lista de milionários e até bilionários como um raio. Eles possuem uma fome patológica que lhes fazem focar, querer ser o número 1 da lista, em vez de focarem seus negócios. Enquanto isso, aqueles empresários que potencializam o olho de tigre seguem sempre progredindo. Esse é o caso de Jorge Paulo Lemann, que há décadas entrou para a lista de bilionários da Forbes e vem subindo de maneira lenta e constante. Provavelmente não está preocupado com a lista, pois essa é uma consequência e não o objetivo de seus negócios. Seus negócios são diversificados, sólidos, internacionais. Comprou marcas conhecidas no mundo inteiro, uma delas por 52 bilhões de dólares. Ele e seus principais sócios, Marcel Telles e Beto Sicupira, são os principais acionistas da maior cervejaria do mundo, a AB InBev, com 40% do mercado global. Portanto, é importante não deixar a fome ser patológica em sua vida profissional. Lembre-se sempre de que o olho de tigre sabe o momento de parar para observar, pensar e planejar o futuro. Você já deve ter conhecido gente tão ambiciosa no trabalho que, mesmo quando não há oportunidade de promoção, tenta criar uma da pior forma possível, tentando puxar o tapete de alguém em um nível hierárquico superior ao seu, ou seja, tenta diminuir os outros para poder subir. E qual a forma mais rápida de puxar o tapete de alguém? A fofoca, que consiste em se aproximar perigosamente do chefe de seu chefe e relatar fatos sobre seu próprio chefe. Alguns verdadeiros, outros nem tanto, sempre na base do eu ouvi falar. Essa estratégia não é só perigosa, é estúpida. Ponha-se no lugar do chefe de seu chefe. Supondo que ele demita o tal chefe, por que ele preencheria essa vaga com um fofoqueiro? Afinal, ele seria a próxima vítima. 3. Tenha a fome humilde dos bilionários. Por incrível que pareça, o melhor remédio para a fome patológica é a humildade de alguns bilionários.
Jorge Paulo Lemann nasceu muito rico, mas teve fome para construir seus próprios negócios. Fez isso com as próprias ideias, mãos e pés. Não continuou o negócio da família, embora, obviamente, tenha tido oportunidades tanto de estudar em excelentes instituições, ele estudou em Harvard, quanto de ter condições financeiras para investir em seu primeiro negócio. Porém, quantas pessoas nascem em berço de ouro e não fazem nada da própria vida? Muitas. Além disso, Marcel Telles começou a trabalhar na corretora de Lehman como uma espécie de office boy e hoje é um dos sócios bilionários de Lehman. Voltando à questão da fome patológica, Lehman contou em uma palestra uma história de quando era jovem. Ele falou sobre um investidor que foi seu cliente, o Mendoncinha, e que ficou famoso por ter tido muito sucesso comprando e vendendo ações na Bolsa de Valores. Ganhou muito dinheiro, mas com a fome patológica quebrou e perdeu tudo. Contou que até hoje, quando faz negócios grandes, como comprar a Anheuser-Busch por 52 bilhões de dólares, sempre se lembra do Mendoncinha e reflete se não está agindo como ele. É um receio que sempre está em sua mente e que é mais uma prova da fome humilde de um bilionário. Após essa reflexão cautelosa, normalmente conclui que não, que ele tem os pés no chão, pois suas aquisições, por maiores que sejam, são sempre baseadas em análises extensivas e não em fome patológica. Enquanto escrevo este livro, verifico que, segundo a Forbes, sua fortuna pessoal é de apenas 27,8 bilhões de dólares. Quero dizer aqui que é perfeitamente normal você ser muito agressivo e ambicioso e mesmo assim manter a humildade. Parece contraditório, mas não é. A agressividade é muito boa para defender um território conquistado, mas, para ampliá-lo, a humildade é tão, ou até mais importante. Quando falo em humildade, não quero falar em atitude medrosa ou subserviente. Muito pelo contrário. A humildade é uma arma poderosa que pode desmontar inimigos e pegá-los de surpresa. Os grandes felinos são humildes quando se aproximam em silêncio de suas presas, antes do ataque. Porém, jamais são medrosos diante de um invasor de seu território. Qual é o oposto da humildade? A arrogância. Em muitas entrevistas de emprego ou avaliações de profissionais para promoções, o arrogante é o que tem menos chances, ao contrário do que ele mesmo pensa. Em geral, após a entrevista, sai dizendo: "Eu não queria essa vaga mesmo, a empresa não é boa para mim." Comporta-se como na fábula A Raposa e as Uvas, de Esopo. Afinal, as uvas estavam verdes. Nessa fábula, uma raposa tenta alcançar as uvas de uma parreira com seus pulos e, depois de inúmeras tentativas frustradas, passa a desprezá-las. Um aspecto da arrogância é a vaidade, conhecida como o pecado predileto do demônio. A vaidade é uma droga tão enganadora que faz o vaidoso crer que os outros também o admiram. Em geral, a vaidade só causa admiração do próprio vaidoso. Nos outros, causa ou desconfiança ou desprezo. Na vida profissional, o vaidoso incomoda todo mundo se vangloriando de suas realizações, em momentos completamente impróprios. Saber se vender é fundamental no mundo empresarial, porém, existe uma linha tênue entre saber se vender e se tornar um chato arrogante. Os humildes entendem essa diferença porque sabem quando é a hora de falar e principalmente quando é a hora de escutar. Os bilionários são bilionários porque souberam escutar os desejos dos consumidores, mesmo quando esses desejos ainda não eram manifestados de maneira explícita, porque eram desejos inconscientes. Henry Ford e Steve Jobs souberam escutar esses desejos inconscientes, que podem ser chamados de insights em relação aos consumidores. Explorarei em maior profundidade o conceito de insights no capítulo 5. Profissionais bem-sucedidos sabem escutar e responder às metas da organização. Por isso, seu território vai se tornando cada vez maior. 4. Tenha a fome saudável. Como eu disse aqui, existe a fome saudável e uma espécie de bulimia do sucesso. Bulimia, como sabemos, é aquela doença na qual a pessoa logo após comer uma refeição se arrepende.
E para se manter magro, provoca vômitos para se livrar da comida que acabou de ingerir. Por que alguém sabotaria o próprio sucesso? Um desses motivos é o que um grande amigo meu chamou, citando Nelson Rodrigues, de complexo de vira-lata. O genial escritor cunhou essa expressão antes de o Brasil ganhar a primeira Copa do Mundo. Ele dizia que o brasileiro tinha mania de achar que todos os outros países sempre seriam melhores do que nós, no futebol ou em qualquer outro campo. Pois bem, esse amigo teve uma infância pobre e sempre estudou em escola pública. Seu primeiro emprego foi de office boy. Com muito esforço, aprendeu inglês, foi fazendo cursos e subindo na carreira. Hoje é diretor de uma grande empresa multinacional e reconhecido como um dos profissionais mais respeitados de sua área. Recentemente, ele me procurou para dizer que a empresa para a qual trabalha queria lhe pagar um curso em Harvard e sugeriu que escolhesse numa lista. Veio até mim pedir conselho. Saber se vender é fundamental no mundo empresarial, porém, existe linha tênue entre saber se uma vender e se tornar um chato arrogante. Renato, cheguei a 2 opções. Um de altos potenciais e outro para altos executivos. Vou escolher o primeiro. O que você acha? Respondi na hora. De jeito nenhum. Escolha o para altos executivos. Você já tem experiência, já está preparado, tem de sinalizar que quer assumir grandes desafios. Não sei, Renato. Será? Eu sei que eu conquistei muita coisa, mas acho que deve ter gente melhor do que eu. Na verdade, acho que eu tenho aquele complexo de vira-lata. Ora, então deixe de ter. Ter os pés no chão e ser humilde como esse meu amigo é muito bom. Mas manter os pés grudados no solo não é nada saudável. É necessário buscar equilíbrio entre a fome patológica e a bulimia do sucesso. Ou seja, há que se buscar a fome saudável. Depois que analisamos juntos as opções de cursos, na verdade, o de altos potenciais era praticamente um pré-requisito para poder fazer o curso de altos executivos. Então, nesse caso, não havia problema nenhum em fazer aquele curso primeiro. O problema era meu amigo partir do pressuposto de que ele não era qualificado o suficiente para fazer o outro. Sei como é difícil encontrar esse equilíbrio entre a ousadia e a prudência. Na verdade, qualquer equilíbrio é uma arte bem difícil de administrar. Por exemplo, como equilibrar trabalho e vida pessoal e familiar? Às vezes você precisa ficar enfiado no escritório por 2 semanas, não tem jeito. Sua família terá de entender. E depois você terá de tirar férias, sua equipe ou seus colegas vão segurar as pontas. Tenho um amigo que era vice-presidente de uma editora de revistas e ficou 5 anos sem praticamente tirar um único dia de férias. Quando estava à beira de um colapso, foi obrigado a ir para uma praia deserta, sem internet, sem nada. Na primeira semana, tinha pesadelos achando que as revistas não iriam para as bancas e tudo iria ruir por causa de sua ausência. Quando voltou, verificou o milagre. Tudo aconteceu normalmente. Portanto, entre a bulimia do sucesso, a fome patológica e o complexo de vira-lata, existe uma solução: o equilíbrio dinâmico da fome saudável. 5. Tenha fome de território. Aqui vale um velho conselho do meu saudoso pai. A melhor hora de fazer um bom negócio é quando você não precisa fazer esse negócio. Da mesma forma, o melhor momento de expandir seu território é quando você não precisa desesperadamente dele. Você sabe que precisará no futuro e é melhor que já o tenha conquistado quando precisar. Quando está morrendo de fome, começa a queimar músculos e perde a capacidade de raciocínio. Faz qualquer negócio, em todos os sentidos, até no empresarial. Em futebol, os conceitos de ganhar território e posse de bola são muito utilizados e geralmente definem o jogo. Raramente algum time que tem o controle da posse de bola e do território perde o jogo num lance fortuito ou individual da outra equipe. Outra expressão corrente em futebol é fome de bola. É atribuída àquele jogador que chama o jogo para si, que não se esconde dos problemas, que não fica apagado em campo. O faminto do futebol passa o jogo inteiro buscando a bola e chamando a responsabilidade para si. Na linguagem corporativa, ele é o proativo.
É a pessoa que não espera a bola chegar. Ele vai buscar a bola, vai pedir a bola. Comunica que a qualquer momento está pronto para fazer o que tem de ser feito. Mesmo sem arrogância ou alarde, dá segurança ao superior e à equipe de que todos têm ali um companheiro decidido a se arriscar, a vestir a camisa e colaborar com a equipe. Tem outro comportamento. Fica quieto, se remoendo. Então chega em casa, à noite, e dorme se lamentando. Fulano foi promovido porque é amiguinho de Beltrano, porque tem marketing pessoal e outras desculpas. Esse é o comportamento do vencedor. O perdedor. O outro tipo de perdedor é aquele que comete um pecado mortal. Usa, frequentemente, o verbo tentar. Veja a diferença entre as duas frases. Eu não sei se posso fazer aquilo, mas eu posso tentar. Deixa comigo, eu vou fazer. Diferença óbvia, certo. Não preciso nem comentar. A primeira frase sofre de inapetência. A segunda tem vastos territórios para se expandir. 6. Tenha a fome de perfeição. 6. Tenha a fome de perfeição. O mais famoso restaurante japonês do mundo fica em Tóquio e leva o nome do seu dono, Jiro. Fica numa estação de metrô, não tem banheiro e é o restaurante mais caro do mundo por minuto. Explico. O único prato é uma porção de 18 sushis que custa $400 e demora 18 minutos para ser feito e mais 18 para ser consumido. Uma vez consumido, você deixa o dinheiro e é praticamente enxotado de lá. Só tem 10 lugares. Seu dono, Jiro, tem 90 anos. Quem cuida do restaurante é seu jovem primogênito de 60. Mas o patriarca vai todos os dias supervisionar e cortar alguns peixes. Jiro costuma dizer até hoje, estou melhorando, sempre procurando melhorar. Certa vez, um de seus filhos lhe disse, pai, estou pensando em montar meu próprio restaurante. Então ele falou, tudo bem. Se você quiser montar seu restaurante, você pode fazer. Só que no momento em que você sair daqui, não volta mais. Muitas vezes, a perfeição está nos detalhes. E explica, qual é o problema do mundo de hoje? O pai fala, filho, vai lá e tenta aquilo. Se não der, você volta. Tenta aquilo outro, se não der, você volta. Isso é estúpido. É aquela filosofia bem japonesa. Ou se faz, ou não se faz. Para sempre. Bem, o fato é que o filho arriscou, montou o próprio restaurante, nunca. Mas voltou e o restaurante é também um grande sucesso. Jiro mantém a fome de perfeição aos 90 anos. Um brasileiro que exemplificou esse conceito é Pelé. Ele chegava todo dia, meia hora antes e saía meia hora depois dos treinos. Para quê? Para treinar chutes a gol de todos os ângulos, de todas as distâncias, de todas as posições. Se houvesse mais alguém, ele usava esse tempo para treinar dribles, cabeçadas, tudo. Treinar, treinar, treinar. Obstinadamente. O resultado foi mais de 1000 gols, marca até hoje nunca superada. Muitas vezes, a perfeição está nos detalhes. Pode estar num relatório claro e objetivo, numa exposição sem erros, numa decisão precisa, numa contratação certeira ou numa entrevista de emprego convincente. Pense bem. Ter fome de perfeição significa estar em busca da perfeição. Se nem o Jiro, nem o Pelé conseguiram, o que nós, meros mortais, devemos fazer com essa informação? Tudo. C. API. Liu 3. Passo 2. Seja um atento observador. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. C.G. Jung. N. O mundo natural. Os animais são observadores até quando estão dormindo. Sejam predadores ou caças na cadeia alimentar. No fundo, todos os animais são predadores, uma vez que mesmo um herbívoro mata outros seres vivos, mas vegetais. Quem tem sentidos mais aguçados leva a melhor. No entanto, a observação dos animais está sempre dirigida para fora, ou seja, para as ameaças ou oportunidades. Nunca observam a si próprios.
Aí entra nossa vantagem. O ser humano é capaz de observar a si próprio melhor do que qualquer animal. Nós temos a capacidade de observar o que ocorre dentro de nós e buscar entender o que sentimos. Mais do que isso, temos também a capacidade de observar o que os outros veem em nós. Este é um segredo fundamental no mundo corporativo, o autoconhecimento. Não significa gastar horas no espelho como se fosse um narcisista ou fazer psicoterapia por décadas. Nada contra a psicoterapia, porém aqui estamos falando de algo mais simples e prático. A partir da observação e do entendimento do que ocorre dentro de nós, é que podemos enxergar mais longe e de maneira mais precisa o que acontece ao nosso redor. Sabendo quem você é e como você é visto, é possível corrigir não a essência, mas algumas distorções ou exageros que podem prejudicar sua trajetória. Por exemplo, você é visto como uma pessoa demasiadamente ambiciosa e ameaçadora? Ou muito tímida e submissa? É encarado como alguém objetivo e coerente? Ou cheio de ideias que nunca se realizam? Veja que, em uma organização ou no mercado, você é percebido como as pessoas veem você. E é por isso que é tão importante que você primeiro saiba quem você é e se a imagem que você está passando é coerente com quem você realmente é. Um profissional agressivo e ambicioso jamais vai ser visto como alguém submisso, por mais esforço que ele faça para disfarçar sua característica. Lembre-se, por mais que você possa se olhar muitas vezes no espelho, em qualquer dia típico de trabalho ou em casa, as pessoas que convivem com você o observam por muito mais tempo do que você mesmo se observa. Sabendo quem você é e como você é visto, é possível corrigir não a essência, mas algumas distorções ou exageros que podem prejudicar sua trajetória. Por exemplo, um profissional ambicioso pode ser muito útil para uma organização, geralmente é. Mas, se for percebido como arrogante e ganancioso, pode apenas criar inimigos. Nesse caso, em vez de expandir seu território, estará apenas se isolando e perdendo terreno. Por isso, a partir do momento em que esse profissional identifica que comportamentos específicos podem gerar uma percepção negativa, ele tem a chance de atenuá-los. Ao aprofundar seu autoconhecimento, você vai se deparar, inevitavelmente, com a pergunta: ok, eu sou assim, mas o que eu realmente quero ser? O que o olho de tigre significa hoje para mim? Que território eu quero expandir? Afinal, quem você era há alguns anos não é necessariamente quem você é hoje, e por isso, o que o motivava antes, talvez já não seja o que o motive hoje. Descubra seu verdadeiro propósito. A história de Danilo. Acompanhei um caso muito ilustrativo de como um profissional pode dar muitas voltas e reviravoltas até encontrar seu propósito. Vamos chamá-lo aqui de Danilo. Danilo era um rapaz de 27 anos muito inteligente e perspicaz. Desde muito cedo, buscava incessantemente ser bem-sucedido em tudo o que fazia, desde competições esportivas até campeonatos de videogame. Aos 17 anos entrou em uma prestigiada faculdade de administração de empresas. Era ávido livros de negócios e desenvolvimento profissional, assistia a muitas palestras, fazia cursos e estava sempre buscando oportunidades para se desenvolver. Logo que terminou a faculdade, Danilo entrou em um programa de trainees de uma grande empresa global e permaneceu lá por 2 anos. Ansioso por evoluir mais rapidamente na carreira, aceitou uma oferta de seu pai para assumir uma área do negócio da família, uma empresa na área de acessórios esportivos. Leitor de Danilo seria responsável pela gestão da recém-criada área de e-commerce da empresa. Em pouco mais de 1 ano de atuação, o rapaz havia conseguido não só dobrar o faturamento daquela área, mas também aumentou consideravelmente a rentabilidade das vendas, o que foi um feito impressionante dadas as baixas margens de rentabilidade dos produtos que a empresa estava acostumada a vender. Tudo parecia ir bem, mas Danilo estava inquieto. Ele sonhava alto e estava sentindo falta de estar conectado a uma grande empresa multinacional onde tivesse a oportunidade de interagir com pessoas de várias partes do mundo e ter discussões de nível mais alto. A empresa da família era respeitável, mas não se comparava a uma multinacional.
tinha apenas 120 funcionários. Danilo percebia que, por mais que ajudasse a empresa a crescer, ainda sentia falta de algo que talvez somente uma grande empresa pudesse lhe proporcionar: a sensação de que estaria fazendo algo grande. De repente, aquele rapaz que sempre brilhou em tudo a que havia se proposto começou a ficar confuso e apático. Conversava com o pai a respeito de seus dilemas, mas ele não entendia como o filho poderia pensar em sair da empresa familiar que ele próprio havia construído do nada. As discussões com o pai começaram a se intensificar até um ponto em que Danilo decidiu deixar tudo para trás para fazer uma viagem de 1 ano ao redor do mundo e tentar descobrir o que realmente queria fazer. Essa ideia foi a gota d'água para um sério conflito entre ele e o pai, fazendo com que os dois não se falassem por semanas. Danilo, porém, não deixou que aquilo afetasse seus planos. Sacou todas as suas economias do banco e embarcou em sua viagem para conhecer o mundo. O valor que tinha acumulado, cerca de 50 mil reais, pode parecer razoável, mas de longe não era o suficiente para viajar ao redor do mundo por 1 ano. Portanto, ele focou a viagem em fazer o lendário Caminho de Santiago, na Espanha, e ser voluntário em países em desenvolvimento no norte da África e no sudeste asiático. Danilo conheceu muitas pessoas de várias nacionalidades, religiões e etnias. Viu de perto a desolação deixada pelas guerras civis na África, com tantas crianças órfãs e com poucas perspectivas de um futuro melhor. Ajudou como pôde, consertando peças de mobília, arrumando jardins dos orfanatos, ensinando inglês e outras atividades. Enquanto ajudava essas pessoas, pouco a pouco foi descobrindo que ele era o maior beneficiário dessa experiência. Alguns meses fora do Brasil, trocando apenas poucas mensagens com o pai, resolveu ligar para consertar aquela situação. Conversaram por horas não só sobre o conflito recente, mas sobre tantas outras questões que, de uma maneira ou de outra, abalavam a relação dos dois. O pai, sensibilizado com a nobreza das ações do filho na viagem, amoleceu seu coração e reatou a relação com ele. A partir dali, nascia uma nova relação pai-filho, muito mais próxima e poderosa. Em certa ocasião, mais ou menos no meio do período de sua viagem, Danilo me enviou uma mensagem perguntando se poderíamos conversar, pois gostaria de escutar minha opinião sobre algo. Em nossa conversa, ele me dizia que queria voltar para o mundo das grandes empresas porque realmente era isso que ele queria fazer da vida. Ele me relatou a dificuldade de explicar isso ao pai, principalmente agora que estava com uma relação renovada com ele, e me perguntou se eu achava que ele estava louco. Em uma clássica resposta do tipo coach, perguntei o que ele achava. Ele me disse que acreditava que não, e que tinha conversado com outros amigos que tiveram o mesmo dilema, e estavam felizes seguindo uma carreira no mundo das grandes empresas. Então aí está sua resposta, eu disse a ele. Porém, eu o adverti para tentar conviver mais tempo com a dúvida e não ter de decidir nada naquele momento. Afinal, ainda faltavam alguns meses para terminar a viagem. Pouco a pouco o rapaz percebia que o conhecimento que ele fora buscar longe de seu país, em lugares a que nunca havia ido e com pessoas que ele nunca tinha visto, não estava nem nos lugares nem nas pessoas, mas sim dentro dele mesmo. Como na clássica história do alquimista, de Paulo Coelho, no livro O Alquimista Rocco, Danilo precisou sair de casa para encontrar seu verdadeiro tesouro dentro de casa. Ou, como José Saramago brilhantemente observou, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Curiosamente, quando retornou para casa, percebeu que a grande oportunidade que estava à sua frente era fazer a diferença no negócio de sua família. Em um ato que pode ser interpretado como altruístico, mas que na verdade refletia mais a lucidez de alguém que já estava maduro, Danilo decidiu voltar para a empresa familiar. Atualmente, tanto o negócio quanto Danilo vão muito bem, obrigado. Mas ele teve de passar por toda essa experiência para poder chegar a esse estágio. Talvez a lição mais relevante que ele aprendeu foi que, às vezes, o que buscamos está bem à nossa frente, mas é preciso saber reconhecer. Além disso, muito mais importante do que fazer o que se ama é você amar o que faz. E mais inteligente do que amar o que faz é tratar de amar o que sabe fazer.
Claro que seria muito bom se todos nós pudéssemos fazer uma viagem como a de Danilo, mas honestamente, não é necessário tal viagem para terras distantes para aprender algo similar. Realisticamente, a maioria das pessoas não tem tempo, recursos ou está em situações familiares que não lhes permitem tal aventura. Para todas essas pessoas, o caminho mais rápido para descobrir o verdadeiro propósito é viajar para dentro de si mesmo. A seguir, vou mostrar como empreender isso. Um método para guiar sua viagem interior. Peça feedback. Para aprender sobre um assunto e se tornar um verdadeiro expert na matéria, não nos baseamos somente em nossas opiniões. Em geral, pesquisamos minuciosamente sobre o tema, lendo artigos, livros, escutando depoimentos de experts renomados e fazendo tudo o que for necessário. Da mesma maneira, para nos conhecermos profundamente, não podemos nos basear apenas em nossa opinião. Provavelmente, você não vai encontrar livros e artigos escritos a seu respeito. Porém, você pode sim obter depoimentos dos experts. Ou seja, a opinião das pessoas que o conhecem, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Obviamente, você pode pedir feedback de maneira informal para seus amigos, e isso é sempre uma boa prática. Porém, para tornar esse processo mais organizado, criei um formulário simples que o ajudará a obter as informações de maneira mais clara e efetiva. A ideia é enviar esse formulário para pelo menos 7 pessoas que você acha que possam lhe dar insights relevantes sobre você mesmo. Fique à vontade para customizar a mensagem inicial e mesmo acrescentar ou retirar perguntas dependendo do contexto de sua relação com a pessoa. Veja um exemplo. Prezado XYZ. Estou conduzindo um exercício sobre autoconhecimento e, por isso, estou pedindo o feedback de pessoas que respeito e que acredito que possam ter insights relevantes a meu respeito. Gostaria de lhe pedir para responder o questionário abaixo, que não deverá tomar mais de 15 minutos do seu tempo. Peço-lhe a gentileza de me retornar o questionário até o dia XXX. Coloque uma data que dê prazo de 2 semanas para a pessoa e faça um follow-up após 1 semana. Questionário de feedback. Coloque seu nome. Nas questões de 1 a 4, indique o número apropriado para cada item utilizando a seguinte escala. De 1 a 5, onde 1 igual a concordo plenamente e 5 igual a discordo totalmente. 1. Eu me comunico de maneira efetiva. Se possível, você teria algum exemplo para mencionar no qual baseou sua avaliação. 2. Sou efetivo em resolver problemas. Se possível, você teria algum exemplo para mencionar no qual baseou sua avaliação. 3. Escuto atentamente quando estou em uma conversa? Se possível, você teria algum exemplo para mencionar no qual baseou sua avaliação. 4. Tenho alto nível de tolerância à frustração. Se possível, você teria algum exemplo para mencionar no qual baseou sua avaliação. 5. Quais as minhas principais fortalezas? 6. Quais as minhas principais fraquezas? 7. Que conselho você daria para que eu me desenvolvesse em algo que não estou fazendo tão bem? Comentários gerais. Você pode baixar uma versão editável deste formulário no meu site, renatogrimberg.com.br. Conheça o eu presente, o eu futuro e os artifícios de comprometimento. Outra forma de exercitar o autoconhecimento é saber lidar com o eu presente e o eu futuro. Para ilustrar esses conceitos, vou me referir aqui a uma palestra TED proferida pelo pesquisador Daniel Goldstein, que usa uma passagem da mitologia grega, a história de Odisseu e as sereias, de Homero. Odisseu estava em seu barco retornando para casa após a guerra de Troia. Conversando com um de seus marujos, ele diz: amanhã navegaremos para além daquelas rochas, e lá encontram-se lindas mulheres chamadas sereias. Essas sereias cantam uma canção tão encantadora que todos os marinheiros que a ouvem perdem a direção de seus barcos e se esborracham nas rochas, morrendo à deriva no mar traiçoeiro. Provavelmente,
Qualquer outro capitão náutico desviaria sua rota para justamente evitar correr esse risco. Mas Odisseu não era um navegante qualquer. Odisseu queria ouvir o canto das sereias e comunicou seu plano para aquele membro da sua equipe. Eu darei cera para que todos os membros da tripulação coloquem no ouvido. Assim eles não ouvirão as sereias e estarão imunes ao poder da canção. Porém, eu não colocarei a cera no ouvido, pois quero ouvir a canção. Para que eu não faça nenhuma loucura enquanto ouço a canção, você vai me amarrar ao mastro do barco, e não importa quantas vezes eu gritar e espernear para você me soltar, você não me soltará em hipótese nenhuma, entendido? E assim, Odisseu começou um teste gritando e implorando para que o marinheiro o libertasse. O marinheiro permaneceu fiel à sua missão e não o libertou. Após algum tempo, Odisseu parabenizou o marinheiro pelo teste bem-sucedido e pediu que o libertasse, pois estava com fome e, assim, eles poderiam jantar juntos. O marinheiro, a princípio, hesitou, pois pensou que aquilo poderia ainda fazer parte do teste, mas concluiu que a prova deveria terminar em algum momento e o libertou. "Seu idiota!" gritou Odisseu. "Se você fizer isso amanhã, você... todos neste barco morreremos." A metáfora de se amarrar ao mastro do navio é algo conhecido como um artifício de comprometimento, ou seja, uma decisão que você toma com a cabeça fria, dotado da clareza de todos os seus sentidos, para evitar uma escolha que lhe gerará arrependimento em um momento em que você não estiver com a cabeça fria. Por exemplo, antes de ir a uma festa, você pode combinar com um amigo seu que não lhe deixe tomar mais do que 2 drinks, porque você sabe que após o segundo começa a perder sua capacidade de julgamento e pode fazer algo de que se arrependa. Existem 2 pessoas dentro de nós, o eu presente e o eu futuro. Durante a festa, o eu presente vai querer beber diversos drinks, mas o eu futuro sabe que isso pode ter consequências desastrosas, desde uma forte ressaca até decisões irresponsáveis que poderão prejudicá-lo bastante. De certa maneira, existe uma batalha entre o eu presente e o eu futuro. O eu presente quer gastar tudo o que você ganha hoje para desfrutar ao máximo, mas o eu futuro quer que você economize para ter uma aposentadoria tranquila. O problema dessa batalha é que o eu presente parte de uma situação de vantagem, pois ele está ali, presente, experimentando o prazer de beber um vinho ou de comer um bolo de chocolate, a satisfação de comprar algo que você deseja muito, a descarga de adrenalina que traz certa sensação de alívio ao xingar alguém quando se sente injustiçado e assim por diante. O eu futuro só pode trazer argumentos defendendo possíveis consequências negativas dos atos do eu presente ou criando cenários futuros de bem-estar. Porém, não tem o poder que tem as sensações reais e imediatas que são grandes influenciadoras do comportamento do eu presente. Não acordar de ressaca no dia seguinte, ou pior, ao lado de alguém que você nem se lembra quem é. Economizar para ter dinheiro no futuro, para comprar um carro ou um imóvel. Evitar a indulgência de doces ou comidas gordurosas, que, sendo realista, são quase sempre mais gostosas do que as comidas saudáveis, para manter um corpo esbelto e saudável. Independentemente de a sua rotina ser muito caótica ou mais tranquila, frequentar uma academia todos os dias seria fisicamente possível. O que vai tornar a ida diária à academia real é quanto você deseja isso combinado à sua autodisciplina. Se, por exemplo, você tiver de acordar às 5 horas da manhã todos os dias para poder ir à academia, o seu eu presente provavelmente será tentado a ficar um pouco mais na cama um dia ou outro quando estiver muito frio, ou quando você tiver ficado acordado até mais tarde no dia anterior. O seu eu futuro é que lhe lembrará do seu grande desejo de atingir o seu objetivo em relação à sua forma física. Se ele vencer a batalha, você, mesmo relutante, levantará da cama e seguirá com a sua missão. Usei o exemplo da academia simplesmente por ser algo do dia a dia, mas isso se aplicaria a qualquer outro exemplo. Como um homem consegue manter vivo o seu objetivo, a sua missão de ver uma nação superar um conflito racial tão arraigado em sua cultura,
após passar 27 anos em uma prisão. O Eu Futuro, de Nelson Mandela, conseguiu essa façanha. Ao sair da prisão, foi eleito presidente da África do Sul em 1994 e, de uma vez por todas, extinguiu o regime de apartheid que existia no país desde 1949 e que tinha como objetivo segregar os cidadãos sul-africanos por critérios raciais. Você não precisa ser Nelson Mandela para poder ter uma relação melhor com o seu eu futuro. Você pode usar artifícios de comprometimento para melhorar essa relação. Eu sempre tive muita determinação e disciplina para fazer exercícios físicos. Porém, de uns tempos para cá, comecei a ficar mais preguiçoso em relação a isso e não estava conseguindo manter a frequência de atividade física que gostaria. Um fato real que me atrapalha nesse quesito é a pesada agenda de viagens que possuo. No entanto, mesmo em semanas que não estava viajando tanto, não me animava como antes a treinar. Além disso, quase todos os hotéis em que fico quando viajo têm academias de ginástica. Portanto, as viagens, mesmo sendo reais, são na verdade uma desculpa. Minha esposa, que é uma ávida corredora, e mesmo alguns amigos me aconselharam a usar um personal trainer. Para mim, a ideia de usar um personal trainer era uma verdadeira frescura, mas sem uma ideia melhor, aceitei os conselhos e contratei um profissional para me ajudar nos treinos. Funcionou. O que fiz ao contratar o personal trainer foi nada mais do que criar um artifício de comprometimento. Pagar uma academia, em teoria, também é um artifício de comprometimento, mas não é tão eficiente como o comprometimento com um personal trainer. Algumas pessoas têm o hábito de treinar em pares. Sem ter plena consciência disso, essas pessoas também estão usando um artifício de comprometimento. O próprio Daniel Goldstein conta que para cada dia que ele não escrevia pelo menos uma nova frase para seu novo livro, ele colocava uma pequena quantia de dinheiro em um envelope e deixava no metrô. Essa era sua punição por não ter seguido a determinação do seu eu futuro. Na vida empresarial também existe o eu presente e o eu futuro, principalmente quando se trata de expandir o território. O eu presente diz que sua condição atual é satisfatória, pois já foi fruto de uma conquista no passado. Pode ser um cargo ou uma fatia do mercado. Aconselha você a permanecer na sua zona de conforto, a ficar onde está. O eu futuro lhe mostra que sempre há um campo além disso para crescer, que é impossível ficar parado. Tenta provar que o mais arriscado é justamente não se aventurar na busca de novas metas. O lema do eu presente é não se mexe em time que está ganhando. O lema do eu futuro é quem não faz gols, toma. Seja criativo. Crie artifícios de comprometimento que realmente o ajudarão a manter sua autodisciplina para crescer. Estou criando um arquivo desses artifícios. Portanto, se quiser contribuir, envie um e-mail para renato@renatogreenberg.com.br descrevendo o seu artifício e o resultado obtido. Pergunte-se: como estou agregando valor? Reza a lenda que na década de 1960, quando o comitê de diretores da Panasonic, na época a maior empresa de eletrônicos do Japão e uma das maiores do mundo, se reuniu para discutir por que a empresa se encontrava em uma situação com severa queda de receita e lucros, seu lendário fundador, Konosuke Matsushita, disse: se estamos faturando menos, é porque estamos agregando menos valor aos nossos clientes. Quando o consumidor vai a uma gôndola de supermercado, a uma loja de roupas ou a uma concessionária de carros, começa uma guerra de custos-benefícios. O consumidor quer comprar o máximo de benefícios com o mínimo de custo, certo? E se um produto tem um enorme valor agregado, o custo terá menos importância na equação. Sem querer comparar seres humanos com produtos, o fato é que dentro das empresas acontece algo similar. O líder tem de olhar seus funcionários e sempre verificar quanto eles agregam valor para a empresa e para os projetos nos quais estão envolvidos. É muito comum que o profissional tenha uma atitude inversa e pergunte: que valor a empresa dá para mim? Meu chefe está me valorizando? E isso ocorre em qualquer nível, de vice-presidentes a operários.
Vejo vendedores que, numa visita a clientes, usam o seguinte argumento de vendas: puxa, me dá uma força aí, preciso bater minha meta este mês. Ora, por que o cliente deveria dar uma força ao vendedor? De que forma isso agregaria valor ao cliente? Seja criativo. Crie artifícios de comprometimento que realmente o ajudarão a manter sua autodisciplina para crescer. Clientes compram coisas de que precisam, coisas que resolvem seus problemas, não que resolvem problemas do vendedor. Simples assim. É por isso que Matsushita, da Panasonic, estava preocupado em voltar a agregar valor por meio de seus produtos a seus consumidores e à sociedade. Preparei um mini teste para você avaliar quanto valor está agregando a uma empresa ou a um projeto. Responda as seguintes perguntas. 1. Se eu tirasse férias de um mês e ficasse totalmente incomunicável, os projetos em que estou envolvido sofreriam um impacto. A. Alto. B. Médio. C. Baixo. D. Nenhum impacto. 2. Se um de meus subordinados fosse descrever o meu impacto nos projetos em que estou envolvido, ele diria que é A. Alto. B. Médio. C. Baixo. D. Nenhum impacto. 3. Se meu chefe ou cliente fosse descrever o meu impacto nos projetos em que estou envolvido, ele diria que é A. Alto. B. Médio. C. Baixo. D. Nenhum impacto. 4. Escolha pelo menos 3 projetos em que esteja envolvido e, sendo bem específico e objetivo, descreva pelo menos 3 contribuições suas em cada projeto. Depois, indique se você conseguiu descrever suas contribuições. A. Facilmente. B. Com certa dificuldade. C. Com bastante dificuldade. D. Não conseguiu descrever pelo menos 3 contribuições. O principal objetivo desse exercício é simplesmente fazer você parar para refletir sobre a questão de estar ou não agregando valor. Quando foi a última vez que você parou para fazer essa análise, se é que fez alguma vez? A ideia é que essa análise seja feita de maneira recorrente. Existem muitas combinações possíveis de respostas a essas perguntas, e a ideia aqui não é analisar de maneira matemática todas as combinações possíveis, mas simplesmente lhe indicar se está ou não agregando valor. Em termos gerais, se você respondeu alternativa A nas 4 perguntas ou B em apenas uma delas, parabéns! Você está agregando valor às suas atividades. Alternativa A em pelo menos 2 perguntas e alternativa B em 2 perguntas, você, em geral, está agregando valor às suas atividades, mas pode melhorar. Alternativa C em pelo menos 2 perguntas e alternativa A ou B nas outras 2 perguntas, você está agregando pouco valor e precisa reavaliar como agregar valor às suas atividades ou considerar se dedicar a outras atividades. Alternativa D em pelo menos 2 das perguntas e alternativa C nas outras 2 perguntas. Você não está agregando valor às suas atividades e precisa repensar imediatamente se o que fazendo está de acordo com as suas aptidões. Agora que você fez a análise, a menos que você esteja na categoria que já está agregando valor, precisa refletir sobre como começar a agregar mais valor. Pense no que você deve começar a fazer, o que deve parar de fazer e o que deve continuar a fazer. A resposta a essas perguntas passa por sua autocrítica, combinada com a velha e boa prática de se dirigir às pessoas que estejam envolvidas em projetos com você e simplesmente perguntar: como posso agregar mais valor ao nosso projeto?